Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de treino na Associação de Patinagem de Lisboa. Dias de treino é coisa que não tem havido muito para todos nós, mas pelo menos aqui tentamos matar o bicho falando de hóquei patins, da nossa paixão. Hoje temos mais um episódio e tenho comigo Miguel Dantas, treinador da Associação Desportiva de Oeiras, nome incontornável do hóquei patins, um apelido também incontornável já há muitos anos da nossa modalidade. Miguel, tudo bem contigo? Olá, Pedro. Um prazer estar aqui. Já sei que não há treinos no Oeiras, mas aí em casa não tens tido tarefa fácil, não é? Não, porque nasceu a minha pequenina, depois tenho os meus outros filhos e tenho sempre andado para trás e para a frente. Relativamente ao trabalho, agora estou de licença, na última parte da licença da minha filha, que foi uma licença que não era esta a esperada, mas teve que ser. E agora estou a aproveitar ao máximo estar com a família, porque também temos de tirar algumas vantagens disso, não é? Claro. Nem sempre estamos em casa na altura certa e agora já a altura já não é tão certa, não é? Já de vez em quando precisávamos de um bocadinho do hóquei. Mas mesmo com a cabeça ocupada, sentes falta da modalidade, dos treinos, da rotina? Sinto falta principalmente dos treinos. Eu sou muito apegado ao treino. Gosto muito de treinar. Mais do que eu. Gosto de errar e gosto de aprender com o erro. Ou seja, o que é que eu posso corrigir a seguir? E não sou infalível. Atrai-te mais o processo do que propriamente o resultado. Exatamente. Sem dúvida. É esse o meu registro. Mas olha, por falar em resultados, o Hugo Caleta foi o nosso último convidado. Sei que o Hugo é um dos teus grandes amigos do hóquei patins. Sim, senhor. E o Hugo não resistiu a deixar-te aqui um desafio que é complicado. Vamos ver se superas. Que era tu contares aqui ao nosso podcast como é que eram as viagens de carro com o teu pai, com o Carlos Dantas, quando ele era treinador do Benfica, tu jogavas no Benfica e as coisas não corriam muito bem. E depois, a seguir ao jogo, tinhas uma viagem com ele de carro. Portanto, conta-nos lá como é que era levar a azia do teu pai. Eu já estava habituado. Eu já estava habituado a essa azia. Mas o Caleta teve algumas viagens connosco pós-jogo e ao princípio ficou um bocado admirado. Tipo, mas o que é isto? Parece um funeral. Epá, e estava sempre muito acalado. Era aquele silêncio que se alguém falasse ele explodia ou ficava sempre calado? Explodia, certamente. Nós na altura tínhamos algum receio, não é? Eu não como filho, mas nós jogadores tínhamos algum receio de falar com ele. Porque ele tinha e tem aquele temperamento muito, muito forte e era completamente inaceitável nós falarmos com ele naquele momento. Nós só ouvíamos o que é que ele tinha para dizer. Como ele não tinha nada para dizer, olha, víamos nós todos calados. Diz-me uma coisa, Miguel, como é que foi viver? Eu, por exemplo, nunca tive nenhum familiar ligado ao hóquei patins. Portanto, sou uma estreia na família. Como é que foi viveres na sombra, não no sentido negativo da palavra, mas viveres certamente com a inspiração, mas também às vezes com a pressão de teres um dos maiores nomes da modalidade de sempre em tua casa. Como é que foi essa carreira? Tínhamos que ficar aqui 3 horas a falar, mas pronto, vamos resumindo isto. É complicado e eu percebo agora que tenho o meu filho, passando um bocadinho, tenho o meu filho e afasto-me muito dessa ligação de pai-filho no sentido de treinador-jogador. O teu filho, só para quem não sabe, é neste momento sub-15 do Paço de Arcos, certo? Exatamente. Eu, por exemplo, tenho... uma coisa que eu criei é praticamente nem vejo os treinos dele. Estou cá fora e tal, converso com as pessoas, dou-me com as pessoas, muito bem, felizmente, mas para resguardar o meu filho, deixo-o estar à vontade. Mas porque sentes que qualquer coisa que tu digas pode ser usado de alguma forma? Aquela sensação, como é que eu tenho de dizer? Porquê é que não fizeste isto? Tens sempre o lado crítico. Olhas para o teu filho, mas porquê é que não tiveste esta atitude? Mas porquê?
E depois, a pensar no que se passou com o meu pai, muitas vezes eu tinha atitudes normais e era criticado pelo meu pai por causa disso. Nós somos muito mais críticos com os nossos filhos. Não tenho dúvidas nenhumas disso. E em relação ao meu filho, eu tenho muito a resguardar-me um bocadinho. Epá, vejo os jogos, vejo todos aqueles que eu posso ir, vejo os jogos e chego-me ao pé dele e digo-lhe, corrijo, e digo, epá, devias ter feito isto, devias ter feito aquilo. Mas sempre numa transparência de pai e filho, no sentido amável das coisas. E não Como é que era essa parte de ti com o teu pai, por exemplo? Era mais duro contigo? Sim, o meu pai era mais duro. Era muito mais. Muito mais. O meu pai não era tão amável. O meu pai... O que eu posso transmitir do meu pai é que é assim. É uma pessoa de um coração enorme. Mas não transporta cá para fora o que lhe vai dentro. Ou seja, e se puder corrigir no imediato, corrige. Corrige, não há hipótese nenhuma de não o fazer. Se ele achar que está mal... Vai até ao fim do mundo para corrigir. Se ele achar que tem razão, venha quem vier, ele vai achar que tem razão. E passando um bocadinho por essa imagem de pai para filho, que foi muito rigorosa. Foi mesmo muito rigorosa. Sempre no bom sentido. Eu nunca entendi isto como um mau sentido. E também as gerações são diferentes. Okay? Mas Miguel, deixa-me só perguntar-te, mas era mais em termos de desportivos ou esse rigor transportava-se para a escola também? Não. Em termos de escola nunca foi muito exigente. E na vida social também não era uma pessoa muito exigente que mantinha muitas regras. Tinha as regras básicas, penso eu. Como agora sou, acho que fui educado como penso que tem que ser, como educo o meu filho, como vou educar a minha filha, mas penso que é uma pessoa muito fechada no mundo dele. Eu vou-te dizer muito abertamente que eu comecei a ter mais abertura com o meu pai quando ele vai para a Itália. Quando ele vai para a Itália... Tinhas quantos anos tu? Tinha 23. A abertura de discussão discussão de jogo, discussão de treino, discussão de alguma situação da vida, tive mais abertura do lado dele. E eu acho que houve uma fase da vida dele, que foi quando ele saiu daqui, foi a primeira vez que saiu, saiu antes em Itália, mas eu ainda foi quando eu nasci. Portanto, penso que ele, ao sair daqui, sentiu-se desconfortável. Okay? A distância mudou. Exatamente, mudou muito. A distância mudou muito. Depois, a partir daí, ele quase todos os dias ligava para a minha mãe, para mim, e eu sentia uma abertura total. Eu nunca deixei de a ter, mas havia a pergunta normal, como é que estás, como é que te sentes, essas coisas não existiam normal. Não havia essa abordagem. De perguntar como é que estás, como é que te sentes, não sei o quê. Tu tens de te sentir sempre bem, era assim que ele me dizia, tens de te sentir sempre bem, pensando eu. Mas cada vez que eu tinha um problema, lá está, por isso é que eu te digo que ele é uma pessoa de um ótimo coração. Cada vez que eu tinha um problema mais grave, ou a tomada de decisão, ele e era sempre a primeira pessoa a quem eu peço e quem é que me dá a mão. Por isso é que eu vejo... Sentes que ele fazia isso também com os teus colegas, com os atletas? Sempre foi também assim de grande pressão para qualquer atleta? Sim, sempre. Eu tento transportar isso dele. Com um treinador, tento transportar um bocadinho dele. Porque ele era a pessoa, agora visto já com alguma idade, já consigo ver as coisas de outra maneira. Na altura sentia um bocadinho. Ele ausentava-se da família, se fosse possível, para se deitar na cama com a pessoa que estava doente. Ele ia aos médicos, ia aos enfermeiros, ia a todo o lado até se ele repor. E tenho a certeza que irá sempre fazer isso. Vai ser sempre uma pessoa crítica, vai ser sempre, nunca vai estar nada bem, mas vai ser sempre a pessoa que ele acredita
é quem ele vai dar a mão. Porquê é que achas que acontece não só com ele, mas tu falavas aí daquilo que tiraste dele como treinador, essa parte do coração. Eu acho que concordas se eu te disser que quem vê de fora a postura do Carlos Dantas como treinador e do Miguel Dantas como treinador é bastante diferente. Eu pelo menos vejo o Miguel muito mais sereno, muito mais tranquilo, e vejo um Carlos Dantas mais não é mais exigente, mas mais emotivo na hora de intervir. Concordas, antes de mais, com esta leitura? Concordo. O que é que tu levas essa parte do coração, a parte humana, não é? Como já explicaste. Mas como é que explicas formas de estar tão diferentes, de pai para filho? Não sei dizer. Sinceramente, não te consigo explicar. Eu sou uma pessoa mais aberta, mais dada. Se calhar aproveitei um bocado da ausência dele para me tornar mais forte. E tornar mais forte não quer dizer que ele não me deu força para isso. A ausência dele, muitas vezes em casa, eu tinha que ser mais dedicado com a minha mãe, com a minha irmã, por exemplo. Saíste da tua zona de conforto. Exatamente. E se calhar sentia-me bem no aconchego do lar. E se calhar foi a partir daí que eu agarrei muito isso. Eu sou mais calmo em termos de jogo, mas penso que na última fase do meu pai era muito mais calmo, penso eu. Muito mais racional, pelo menos. Era. Eu vou de encontro muito à ideia que ele tem de jogo e de treino, que não vou chegar a esse ponto de criticar tudo e todos. Mas ele chegava à segunda-feira e criticava tudo e todos. Eu, por exemplo, tinha sempre uma abordagem, depois dos jogos, de ir falar com os jogadores. Sempre. E o meu pai, a uma certa altura, eu via que ele nunca falava com os jogadores. E se perdíamos, ele passava sempre, dava sempre um toque a cada um. Perdia, dava sempre um toque e ia-se embora. Não dizia mais nada. Um toque gestual, é isso? Um toque... Sim, desculpa. Estava a fazer o gesto e não estava ali. E eu, há pouco tempo, e vou-te dizer quando é que foi, há pouco tempo, foi contra o Paço de Arcos, que perdia 2 minutos do fim, que estava a ganhar 3-0. No ano passado, na primeira divisão. No ano passado, sim. Uhum. E eu, a seguir ao jogo, parti aquilo tudo. Parti mesmo tudo, estava maluco. E o que é que eu fiz? Fiz uma data de coisas, disse uma data de asneiras e depois cheguei cá fora e liguei ao meu pai. Liguei para o meu pai e disse, eu já estou maluco com eles e como é que é possível isto? E já lhe disse tudo e mais alguma coisa e o meu pai disse assim, ouve lá, a seguir aos jogos nunca deves falar com eles novamente. É uma opinião do meu pai. Não quer dizer que não seja viável de outra maneira. É uma opinião que o meu pai tem. E eu cheguei na segunda-feira a seguir, desculpa aos atletas, e disse que a partir de agora nunca mais falarei com vocês depois do jogo. E tem sido regra para não me exaltar daquela maneira. Eu partilho dessa regra também. Aproveito para te dizer, não estás sozinho. Pronto. Não estás sozinho nesse barco. Mas há pessoas que gostam e há treinadores que gostam de fazer ver as lacunas que os jogadores tiveram na altura. Porque eu, por exemplo, naquele caso, pensando frio, consigo ver que nenhum jogador fez de propósito para perder. Portanto, são situações de segundos que retrataram aquele momento e vai ficar para a história, vai ficar para a minha história com certeza, nunca me vou esquecer. Esqueço-me de muita coisa, mas daquela não me vou esquecer. Perdeste o jogo a 1 segundo do fim, creio eu, com um gol do Pedro Vaz, não é? Sim, mas nem foi isso. Foi nós estarmos a ganhar 3-0 2 minutos do fim. Exato. Foi 3-1, 3-2, 3-3, 4-3. Miguel, para fechar este capítulo, eu acho que hoje em dia vemos algumas pessoas, quando falam sobre hóquei, que falam de uma nova geração de treinadores, onde eu acho que eventualmente nós os dois somos incluídos, e uma geração mais antiga. E cada vez que há essa conversa, eu sinto que existe quase a necessidade de teorizar um conflito. Ou seja, há uma diferença e não se vão dar, não se vão entender.
Que diferenças é que tu entendes que há entre a geração mais antiga, neste caso tens um exemplo muito próximo de ti, Sim. e a geração mais recente, onde tu te incluís? Epá, eu vou dizer a proximidade com os atletas, sinceramente. Nos mais antigos essa proximidade não existia. A educação que tu tiveste com os teus pais não é a mesma educação que terás como pai, percebes? E Porque assim, as figuras líderes eram mais autoritárias. exatamente. Exato. Exatamente. Agora, em termos táticos, em termos de treino, aqueles que eram bons na altura são bons agora. São bons agora. A análise pode não ser a melhor, mas... A análise dos mais antigos ou dos mais antigos? Dos mais antigos. A análise, se calhar, vai de encontro mais rigor tático, porque agora o hóquei também é diferente. Nós também temos uma perspectiva diferente do jogo. Penso eu, nós idealizamos o jogo com vários aspectos que eles antigamente não idealizavam. Falas do quê, concretamente? As diferenças na forma como idealizamos o treino e o jogo, falas do quê, concretamente? Eles falam muito, não tenho problema nenhum em dizer, o meu pai fala muito no problema que existe em olhar para os outros e não olhar para nós. O problema está aí. Muitas vezes olhamos de maneira diferente para a outra equipa e não nos preocupamos com aquilo que estamos a fazer mal. Essa análise, pelo menos para o meu pai. Ou seja, o surgimento da observação em vídeo acabou por afetar o trabalho da própria equipe. O que eu estou a dizer antes não quer dizer que estava bem feito. Eu acho que as duas vertentes são positivas. É a nossa, se calhar, irreverência a tentar ir buscar coisas que eles nunca pensaram e nós irmos buscar um bocadinho daquilo que eles nos podem dar. Porque, por exemplo, o meu pai já fazia vídeos na altura, mas, por exemplo, não fazia cortes de vídeos. Fazia o vídeo seguido. Estás a perceber? Essas pequenas coisas. E agora nós temos instrumentos para o fazer e naquela altura não se fazia. Era o VHS, era muito complicado fazer as paragens. Eu lembro-me de ele ter um assistente, ou já não sei, um preparador físico ou qualquer coisa desse género, e chegava lá, metia pausa no coice, rebobinava, voltava ao mesmo sítio e era mais complicado, percebes? Depois já numa fase mais recente, no Candelária, não tinha cortes, mas tinha já algumas coisas programadas na visão. Portanto, eu acho diz, Miguel, que os bons treinadores na altura podem dar boas referências para nós. Agora, nós temos que ser nós próprios. Estás a perceber? Nós temos que ser nós próprios, não podemos fugir disso. Porque se eu na altura criticava um treinador, ele está sempre a fazer esta porcaria. Porque é que eu agora não posso ser diferente? Vamos voltar um bocadinho ao treino. Porque é que eu tenho que fazer 500 repetições para ele entender isto? Porque é que eu não faço de maneira diferente do treino? Porque é que eu não faço 3 variantes ou 4 ou o que foram? E vai sempre bater no mesmo sentido. Estás a perceber? E naquele tempo era muita repetição. E aquilo cansava o jogador. Cansava. Chegavas ao tempo de dizeres, chegavas a fevereiro ou março ou abril, já dizias, já vejo... Só para ficar claro, a repetição de exercícios e de jogadas. Sim. Era muito, muito constante. Era muito... Nós íamos para o treino, já sabíamos que íamos fazer aquilo. Como é lógico, também não há um cardápio tão grande nosso que os nossos jogadores não saibam o que é que vão fazer. Estás a perceber? Mas há uma atividade maior de exercícios. Sabes que eu concordo contigo em relação ao equilíbrio entre a geração antiga e nova, e dou-te um exemplo concreto, que foi uma vez o João Pires, o presidente da associação, fez um fórum, uma conferência em Cascais, na altura no âmbito da Final Four do torneio de abertura, do torneio Jesus Correia. Era um torneio de homenagem ao Jesus Correia, que foi logo ali no início da época, e fez um fórum em que 2 das pessoas do painel
era precisamente eu e o teu pai. E toda a gente achava que aquilo ia correr mal por causa deste tal confronto geracional. E foi engraçado que houve muita coisa em que houve uma ponte, houve ali uma ligação, ou seja, pontos de vista concordantes com tantos anos de diferença. Portanto, é perfeitamente possível, desde que saibamos reconhecer as diferenças que todos temos e que são perfeitamente naturais, como tu dizias. Sim, é natural isso acontecer. Agora também, eu volto a bater na mesma tecla. Os bons, os treinadores bons, eles ainda conseguem enquadrar-se neste esquema. Porque vem o hóquei com uma abertura imensa. Ou seja, o hóquei mudou da linha de antijogo para jogar a toda a pista. Várias outras coisas que mudaram o hóquei. O hóquei torna-se muito mais rápido, torna-se muito mais inconstante. E ele, estou a falar do meu pai, consegue perceber isso e de encontro ao nosso estilo. Continua a ser rigoroso taticamente, não vai deixar de o ser, mas sempre foi uma pessoa que nos anos dele já estava mais à frente e agora continua a estar dentro dos aspectos táticos. Só para concluir este capítulo, achas que ele hoje em dia ainda voltaria a treinar uma equipa de séniores? Não, eu acho que não. Por ele? Ele não... Por ele. Eu acho que não, porque ele acredita muito na projeção de novos talentos. Ou seja, ele era capaz de arranjar uma equipa, sei lá, sub-17, sub-19, e dizia assim, olha, eu vou começar cá de baixo e agora deixem-me trabalhá-los até chegarem aos 20 e tal, 24, 25 anos e a seguir estão prontos. Ele acredita num projeto a longo prazo. Não acredita no imediato, como é lógico, depois depende das circunstâncias, não é? Mas eu acredito que ele estava mais inclinado para um projeto assim do que para uma equipa feita com defeitos e virtudes que têm todas as equipas, mas penso que acreditava mais num projeto de longa duração. Miguel, foste jogador do teu pai e de muitos outros treinadores. Jogaste inúmeros anos no Paços de Arcos, passaste ainda pelo Benfica e também por outros desafios. A pergunta que eu te faço muito rapidamente para passarmos para a tua carreira como treinador também é, ao fim de tantos anos, como é que tu decides deixar de jogar e decides ser treinador? Portanto, como é que decides que chega de jogar e vais perder aquilo que durante tantos anos te deu alento para passares para o outro lado da barricada? Bem, isso é uma pergunta, não é fácil de responder, se calhar posso ser um bocado vago na resposta. Eu, na altura que saio de Porto Santo e vou para Paços de Arcos, penso eu que quando volto a Paços de Arcos solicito ao presidente que me dê uma equipa de sub-15 ou sub-13, era sub-13, acho eu. Era sub-15. E nessa altura comecei a ter um gosto especial pelo treino, pela dedicação aos miúdos e não sei o quê. Jogava e treinava. Depois fui a Candelária, quando voltei a Paços de Arcos outra vez, já foi com esse pensamento. Tenho que estar sempre a treinar alguém. Porque em Candelária também treinava lá os miúdos e não sei o quê. Sempre teve, já há uns tempos para cá, tenho vindo a treinar. E lá está o que eu te dizia, eu gosto muito do treino e isso puxa por mim e penso que não fazia outro sentido eu não continuar no mundo do hóquei. Eu praticamente nasci e já estava no hóquei, porque já tive o meu pai, já tive eu como jogador, e agora cortar mesmo a relação não fazia muito sentido. Agora, porque é que eu deixei de jogar? Eu deixei de jogar porque eu sempre disse, quando não sentirem condições de permanecer no hóquei, abandono. E foi essa altura ideal que eu achei que, espera, se calhar vou fazer mais um ano e já vou-me andar a arrastar.
portanto é mais fácil acabar já do que andar aqui a... Terminaste com o Jorge Godinho no Passo de Arcos, se não estou em erro. Sim, acabei. Também te posso dizer que foi uma pessoa que mereceu o meu critério para deixar de jogar. Porque lá está, porque já tinha apanhado tanta... Ele não foi o principal culpado, nem pouco mais ou menos, nem eu posso culpar de tal. Mas passei por tantos treinadores que já estava numa fase da minha carreira, tipo, tragam-me algo novo para eu me interessar pelo treino, porque já trabalhava e depois pensava, bem, agora ao fim do dia vou treinar e não há nada de novo, é o mesmo que eu aprendi há 10 anos atrás, então não estou para andar aqui a fazer o mesmo que já fazia. Algo novo, algo diferente. E é o que eu tento transportar um bocadinho para a imagem das minhas equipas. Como é lógico, daqui a uns tempos, qualquer dia estão a dizer que eu já estou ultrapassado nos exercícios, já estou ultrapassado na abordagem ao jogo. Mas pronto, enquanto tiver esse pensamento, eu sou apaixonado por hóquei, sempre fui, portanto vou sempre levar isso à avante. Miguel, vamos agora falar aqui de mais um tema que o Caleta também me pediu para abordar contigo, que é este perfil do treinador amigo. E eu faço-te uma pergunta, ou duas, muito objetivas. Se tu concordas com esta designação para o teu perfil enquanto treinador, e se sim, quais é que são as vantagens e as desvantagens de ter esse perfil? Olha, isso é uma resposta um bocado complicada. Porque eu acho que o perfil de treinador amigo só tem vantagens. Nos contextos em que nós estamos. Se fosse há 10 anos, como há 20 anos, como estavas a referir, se calhar ia ser comido forte. Agora, pensando eu, como penso, eu sou um apaixonado pelo hóquei, certo? E essa paixão tenho que transmitir aos meus jogadores. Eu sou apaixonado pelos meus jogadores. Por outros, com certeza que serei, não é? Mas sou apaixonado pelos meus jogadores e tenho que transmitir essa paixão a eles. Eles têm que sentir que eu sou um amigo deles. Mas que não é um amigo para abusar. E isso muitas vezes ao lado negativo da questão. Que é, nós pensarmos que estamos a ser amigos, estamos sempre do lado deles e depois volta e meia tu levas uma facada. E é esse lado, esse reverso da medalha que é complicado de gerir. Mas eu nunca vou deixar de ser amigo dos meus. Nunca vou deixar de ser amigo dos meus. Até eles me criarem dissabores. Porque isto é um bocado a relação pai e filho. Tu, por exemplo, quando levas o teu filho a uma casa de alguém, olha, fica aí a dormir o fim de semana. Vais buscá-lo e dizes assim, então o gajo portou-se bem. E eles dizem assim, não. O gajo aqui é impecável, educado e não sei o quê. E quando chega à casa, é um rebelde. E que tu dizes assim, então, mas na casa do outro és porreiro, na minha casa é que é um bocado esse sentimento que eles têm. Se fores um treinador mais castrador, eles andam ali direitinhos, e quando têm o privilégio de ter uma relação mais próxima com o treinador, abusam. É um bocadinho isto, não é? Eu tenho um bocado essa imagem. Eu penso que podemos tirar partido das duas coisas, das duas vertentes. Sermos amigos e sermos um bocado castrador. Mas eu nos últimos tempos tenho considerado muito essa posição, mas também não é do meu feitio ser castrador. Ou seja, eu não vou impor nada que seja ou fazes assim ou não fazes ou vais tomar banho. Eu quero chegar a um ponto que eles entendam que aquilo que eu estou a dar é o melhor para eles. E concordam naturalmente contigo. Concordam naturalmente comigo. Como é lógico, depois há sempre um ou outro que foge. Por exemplo, eu o ano passado tive alguns dissabores com os argentinos e não sei o quê, porque eram temperamentos diferentes. Mas o temperamento do português também era diferente para com os argentinos, percebes? Uhum. Nenhum deles tinha razão. Nem um nem outro tinha razão. E tentávamos amenizar um bocado as coisas.
Concretamente e no dia a dia, em que é que se reflete esta relação de treinador-amigo com os jogadores? É, por exemplo, não teres problemas em assumir um erro à frente da equipa? Porque Isso não tem. Sinceramente, isso não tem. Não tenho problema nenhum em assumir que errei. E abro o jogo para eles normalmente. Como também lhes telefono e digo, opá, olha, eu pensei que ia acontecer isto e não aconteceu e olha, felizmente correu mal para nós, podia ter corrido bem, mas olha, foi o meu pensamento na altura, porque eu tenho que ser verdadeiro com eles. Eu acho que é a base de sermos verdadeiros com os nossos jogadores, é que nós alguma vez tiramos partido, mas nem sempre isso corre bem, porque temos que perceber que também há jogadores que eu não, como é que eu tenho a dizer? Eu detesto aquele sentimento de pá, vai tudo comer da mesma. Vai tudo no tudo mesmo da saco. mesma água. Ou seja, vai tudo ser raso. Pá, não consigo, porque os temperamentos são todos diferentes. Cada cabeça é uma sua sentença. E nós não conseguimos entrar na cabeça de todos. Mas há alguns que se sentem mais próximos de nós. E há alguns mais longe. Tipo, há alguns que dizem, epá, mas este gajo, em vez de mandar isto tudo ir apanhar bonés, como se costuma dizer, epá, não diz, e eu não acredito muito nele, ele tem que ser mais incisivo, tem que dizer, tem que gritar, tem que isto, e não sei o quê. E há outros que dizem, epá, estou farto de ouvir gritos, este ao menos fala comigo frontalmente e explica-me as razões porque tomou estas atitudes. Esta aproximação que se faz aos jogadores, numa vertente mais pessoal, quase, é uma coisa que deve ser forçada porque vai dar frutos e até faz parte da estratégia do treinador, ou é uma coisa que acontece naturalmente? Epá, para mim acontece naturalmente. E se tiveres alguém com quem não te identificas tanto, como é que é? Epá, isso raramente não. Dificilmente não nota na minha postura. Eu começo a não corrigir tanto. Se eu corrijo uma, corrijo duas, corrijo três, corrijo quatro, corrijo cinco, se eles entendem que eles é que têm razão, então segue o teu caminho, que eu vou seguir o meu raciocínio e vou idealizar a equipa da maneira que eu quero. É assim que eu penso. Não estou a dizer que eu é que tenho razão, não é? Mas é uma maneira como eu penso. Nem todos os atletas podem ser tratados da mesma maneira. Eu sei que alguns podem levar posso ralhar, com outros se calhar tenho que passar a mão no lombo, se calhar com outros tem que ser um meio termo. Eu tenho essa sensibilidade. E achas que hoje em dia os jogadores têm todos essa sensibilidade? Ou seja, compreende, ainda não? Não, eu acho que não. Portanto, ainda há aquela injustiça quase infantil, aquela sensação de injustiça quase infantil, de que, ele grita comigo e não grita com o outro. E eu penso que não vou por aí. Eu acho que este pessoal mais novo, porque eu agora estou a treinar pessoal mais novo, tem um sentimento de eu sei mais que ele. E é isso que eu às vezes noto nos meus jogadores. Nos meus jogadores, quer dizer, nos meus agora. Meus jogadores agora, sim. Eu noto nisto e já percorri duas equipas diferentes, completamente distintas, da primeira divisão para a segunda, e noto muito isso. Além de pensar, longe de mim pensar que eles faltam ao respeito ou alguma coisa desse género. Eu acho que interiorizam muito disso. Epá, ele podia fazer melhor. Mas eu acho que essa liberdade também aposta dos dois lados. A liberdade do treinador para com o jogador e a liberdade do jogador com o treinador. Uhum. O jogador tem a liberdade para chegar ao pé de mim. Epá, ó Miguel, desculpa lá, mas há aqui uma situação que devíamos ir para a esquerda e tu estás a mandar-nos para a direita. E eu Mas acho que desde que seja, Miguel, desde que seja, ou não, diz-me tu, na tua opinião, também na altura certa e no momento certo, não é? Sim, não é? Exatamente. Eu até gosto que me critiquem na altura, no momento certo. Eu, como costumo dizer, a minha porta está sempre aberta. Portanto, eu vou antes do treino, vou depois do treino,
fico lá mais um bocado, portanto não tenho problema nenhum é que eles me digam assim, epá, estiveste a pensar nesta jogada, mas esta jogada se calhar não está bem feita. E eu digo, ele apresenta-me os pontos, eu apresento os meus e depois digo, epá, mas eu não vejo pontos positivos na tua, portanto vamos bater na nossa. E se calhar ele vai para lá, se calhar vai para o treino já não a acreditar naquilo que eu lhe disse, percebe? Agora não sei se é o mais correto. Eu também estou em fase de crescimento, também sei que também tenho que melhorar algumas coisas e se calhar uma delas é essa. Miguel, sobre este assunto faço-te mais duas perguntas. E se um dia chegares ao ponto de, enfim, ao sermos treinadores amigos, obviamente que nós não somos robôs e as relações humanas intensificam-se. E efetivamente podemos chegar a sentir amizade pelas pessoas que partilham connosco o dia a dia, que neste caso são os nossos jogadores. Se um dia houver uma zanga, imagina, entre ti e um jogador teu, mas fora do contexto hóquei, que não tem nada a ver com hóquei, como é que isso depois se gere dentro do clube? Por acaso nunca aconteceu. Nunca me aconteceu. Ainda estou para ver quando é que isso acontece, mas espero que não. Espero que não. A amizade comigo é relativa. Não quer dizer que eu com a minha família não me dê com eles e estamos todos no mesmo barco e eu gosto que isso que seja evidente neles, que se precisam de alguma coisa eles tenham a necessidade de agarrarem no telefone e digam, pá, o Miguel, eu preciso disto, preciso daquilo e não tenham dificuldade de o fazer, mas nesse ponto nunca tive essa abordagem, nunca tive essa amizade de ponto a ter zangas fora. Tenho amizade dentro da equipa, que se for preciso, eles se precisarem de alguma coisa, entram em contato comigo e não têm problema nenhum, eles sabem perfeitamente que eu estou à vontade com isso. Agora, fora do hóquei, penso eu que não tenho mais uma ligação mais forte com um ou com outro que significa ter esse nome. Para finalizar este capítulo, essa proximidade dificulta a tomada de decisão em jogo ou não? Eu acho que não. Eu entendo que não. Agora, tenho conhecimento próximo para saber que a tomada de decisão no jogo, eu tenho um conhecimento muito próximo do jogador que não está bem psicologicamente naquele jogo. E tenho a sensação de dizer, ele fez mal isto porque não está bem. Eu vou deixá-lo mais um bocado para ver se reage. Porque eu não acredito no erras, sais. Não acredito muito nisso. Porque ele, mais que ninguém, ele sabe que errou. Portanto, eu não o vou massacrar a tirá-lo cá para fora. Acho eu. Pelo menos é a minha ideia. Não quer dizer que daqui a 2 ou 3 anos eu mude de ideias e que diga, olha, salta fora. Depois há aquelas alturas que tu tens que mesmo dizer, pá, tens que tomar uma decisão. Tens que o meter cá fora porque já está a mais. Tenho uma amizade por eles, porque eu nunca vou desgostar de nenhum. Todas as equipas por onde passei, como treinador, como jogador, eu nunca criei inimizades com ninguém, felizmente. E levo isso uma medalha para mim. Não vou criar inimizades com ninguém, não é agora que eu vou fazer. Eu, por exemplo, tive umas percas de 7 jogadores, de uma equipa para outra, e nenhum deles, pode ser um ou outro que esteja mais chateado comigo ou menos, mas eu acho que nenhum deles me vai dizer, epá, este treinador tinha má conduta, tinha isto, pensava mal isto. Podiam ter outras abordagens, como todos os jogadores pensam que o treinador pensa mal na altura ou pensou mal durante a época toda, que podia-me ter posto mais, que podia se calhar na altura que eu joguei 50 minutos devia-me ter tirado para fora e não me tirou e prejudicou-me. Portanto, não é isso. A análise que eu faço é que perdi 7 jogadores e nenhum deles consigo dizer que estou mal com qualquer um. Porque eu volto e meia, falo com um e com outro, mando uma mensagem, troco uma mensagem, tudo bem, Natal, e eu também me afasto um bocado, sinceramente. Eu depois de não serem meus jogadores, eu afasto-me um bocado. Eu próprio afasto-me um bocado. Mando uma mensagem ou outra, está tudo bem contigo, Páscoa, Natal. Mas eles sabem perfeitamente se me ligam, eu tenho a porta aberta sempre para eles. Por aqueles que passaram por mim, eu tenho sempre aberto. Muito bem.
Está explicado então como é que funciona um treinador amigo, que perfil é esse. Vamos agora voltar ao início da tua carreira como treinador. Estavas muito bem no Sub-15 do Paço de Arcos e depois há ali um verão quente que muda radicalmente tudo. E eu digo verão porque foi mesmo uma coisa de verão. Eu recordo-me, Miguel, deixa-me privar isto contigo, que estava ali nas preparações para a Golden Cup, a competição em que o Oeiras é totalista. E na Golden Cup desse ano estava farto de pressionar o German para me dar uma resposta, porque o Oeiras era o último clube que faltava para confirmar a sua presença na competição. Ainda por cima era o ano em que nós tínhamos mais clubes, íamos ter 12 clubes na competição, e o German dizia-me, ele chegou-me a dizer, epá, ó Pedro, eu gostava muito de dizer que sim, mas eu não tenho treinador e não posso aceitar sem ter treinador, só se tu me disseres que vens tu, que fazes tu a Golden Cup com a equipa. E então, já em agosto, aparece o Miguel Dantas. Como é que surgiu este desafio, este convite e o que é que te levou a tomar esta decisão de dar um salto de sub-15 para a primeira divisão? Epá, eu lembro-me disso. Estava no verão, eu casei-me em julho, fui de lua de mel e depois fui de férias com os miúdos até meio de agosto. E lembro-me de estar completamente de férias, relaxado, tranquilo, e pensava assim não, ligava-me o German, epá, eu preciso que tu venhas para cá e não sei o quê, não tenho treinador, não sei o quê, não sei o que mais. Eu dizia assim, epá, tu estás maluco? Okay? Deixa-me estar, tu és maluco. Epá, e aquilo, epá, mas se não estou em erro, ele ligou-me Foi persistente. 500 vezes. Foi persistente. Eu já lhe tinha dito que não. Já lhe tinha dado a resposta que não ia. E depois a falar com a minha mulher e não sei o quê, ela tinha a opinião dela e eu dizia, epá, mas se eu fosse, e ela só me disse assim, epá, se tu já disseste que não ao German e estás com essa atitude é porque tu queres ir. Se tu queres ir, liga ao German e diz que vais. E eu, epá, mas não sei, estava na dúvida. Não sei. Tinhas algum receio, Miguel? Tinhas receio de não estar preparado? Tinha muito receio disso. Não era em termos técnicos ou táticos. Não era nesse receio que eu tinha. A gestão. A gestão. Essa gestão era muito complicada para mim. Porque eu lembro-me na altura, ao princípio, quando cheguei a Oeiras, dei uma entrevista qualquer e alguém fez uma pergunta. Perguntavam como é que eu tinha deixado sub-15 e tinha ido para séniores. Qual era a diferença de treinos? E eu dizia, felizmente lidei com uma equipa campeã nacional, sub-15, sub-13. Portanto, era um dos melhores. Portanto, o treino em si não me altera muito. O problema é a capacidade de gestão. Se eu tenho ou não eu tenho. E foi muito esse o meu receio. Se tinha capacidade de gestão. E tenho a sensação clara que ainda hoje não tenho a capacidade de gestão que deveria ter. Acho que poderia ser melhor. Lá Mas está. faz parte do processo, não é? Faz parte do processo. São lacunas que nós vamos aprendendo aos poucos, vamos aprendendo a lidar com isso. Porque há muitas situações pendentes e tu sabes mais que ninguém que nós há coisas que acreditávamos há um ano e agora já não acreditamos tanto. Faz parte do processo. Não tenho dúvida nenhuma disso. A rivalidade Paço de Arcos-Oeiras fez com que tivesses também algum receio de fazer a mudança, ainda por cima numa altura em que, penso eu, já estavas comprometido com o Paço de Arcos para os sub-15? Não. A rivalidade do Oeiras, Paço de Arcos, não. Penso que já se esqueceu isso um bocado. Penso que a diferença que nós podemos ter aqui é que eu já estava comprometido com o sub-15. Mas a rivalidade em si, eu acho que é mais agentes do Oeiras que têm essa rivalidade com agentes de Paço de Arcos. E diz-me uma coisa, Miguel, para os miúdos, largares os miúdos, certamente havia ali, estamos a falar de uma geração
que atualmente já não está toda junta, mas grande parte do núcleo ainda se mantém nos sub-17 do Paço de Arcos. Estamos a falar de uma geração que foi muito badalada e de jogadores que estão no radar de toda a gente. Foi fácil esse processo, eles compreenderam, sendo miúdos ainda por cima, compreenderam ou não? Eu penso que sim, compreenderam porque eu disse-lhes que queria arriscar e eles foram compreensíveis nesse aspecto. Agora, se quem veio, se foi para melhor, se foi para pior, só eles é que podem avaliar. Agora, eu penso que fiquei com a minha consciência tranquila relativamente a isso, até com as pessoas, com os pais principalmente, tu sabes que tem que haver uma ligação forte com os pais e todos eles compreenderam. Eu penso que nos primeiros jogos do Oeiras eles próprios foram lá ver o jogo. E apoiar. Porque eu acredito que eles gostassem de mim, todos eles. Independentemente daqueles que jogavam ou não jogavam, todos eles, todos os pais, eu sempre tive uma ligação boa com os pais e com eles e criámos ali um grupo muito engraçado. E é pena eles não estarem juntos, porque poderiam ser a base do Paço de Arcos nos próximos tempos. Seguramente, se estivessem todos juntos, poderiam ser. Não tenho dúvida nenhuma que era uma equipa muito adulta a jogar e muito, muito profissional. Coisa que eu às vezes não noto, que não há pode haver menos profissionalismo, não estou a dizer que não o há, mas acredito que aqueles miúdos eram muito profissionais. Miguel, chegas à primeira divisão, ao Oeiras. Eu acho que a palavra que provavelmente mais esteve na tua cabeça, diz-me tu se é verdade ou não, foi a palavra choque. Foi um choque. Que choque foi esse? Em que exatamente é que sentiste o choque? A mudança abrupta que o Miguel Dantas teve de fazer para se adaptar a essa nova realidade? Bom, eu acreditava muito nos meus processos. E lá está. Vamos bater um bocadinho naquilo que eu dizia. A gestão humana para mim era fundamental. Se eu conseguia chegar ao ponto de eles me compreenderem. E eu acho que compreenderam até certo momento, compreenderam. Depois houve conflitos internos entre alguns jogadores, conflitos, mas não é conflitos de guerrilhas internas, Sim. abordagem a algumas situações. O choque em si, eu estava a pensar tanto na época em concretizar o meu sonho de permanecer na primeira divisão, que eu praticamente aquilo passou-me completamente ao lado. Eu acreditava nos meus processos e continuo a acreditar, porque se não acreditarmos em nós, praticamente não estamos cá a fazer nada. Se vamos acreditar no do outro e não acreditamos no nosso, não estamos cá a fazer nada. Eu acho que estava tão compenetrado no sucesso que não vivi muito nessa emoção. E qual é que foi assim a primeira sensação que tiveste dos teus adversários, dos teus treinadores adversários, o nível que eles tinham? Eu vou fazer uma análise diferente. Eu, por exemplo, era mais fácil abordar jogos da primeira divisão do que abordar jogos agora da segunda divisão. Porquê? Porque toda a minha vida foi feita de primeira divisão. Então eu conhecia os meandros, os treinadores, os jogadores, eu conhecia tudo. Então era muito mais fácil eu transmitir algo à equipa, transmitir alguma coisa positiva à equipa do que neste momento. Agora, como é lógico, eu na segunda divisão tenho que analisar as equipas como analisava sempre na primeira divisão. Só que eu às vezes já analisava a equipa quase de olhos fechados, porque eu já sabia que eles jogavam sempre no mesmo processo, sempre no mesmo registro, sempre... Foi muito positiva. Foi muito positiva porque eles pelo menos entenderam aquilo. A minha equipa não jogava naquele registro de segunda divisão, percebes? Naquele registro, não quero descer.
eu não quero descer, então vou meter tudo na barraca, como se costuma dizer, vou meter todos na barraca e vamos ver. Tinha o chamado ok positivo. Exatamente. E eles entenderam, pelo menos a abordagem que eu tenho é que todos eles foram positivos no fim do campeonato, a dizer que o Eiras apresentou bom hockey. E lá está, vai de encontro àquilo que eu pensava. Os meus processos estavam bem pensados. Não quer dizer que com todos, não é? Como é lógico, eu não sou o senhor da razão, nem nunca vou ser. Mas havia processos que estavam bem feitos e bem trabalhados e que devíamos trabalhar, se calhar, mais esse aspecto. Porque, na verdade, todos os comentários foram sempre positivos. E diz-me uma coisa, Miguel. Pela frente, não sei se pela frente eram positivas e por trás eram negativos, mas pronto. Mas isso nunca sabes, não é? Isso nunca sabes. Nunca sabemos. E diz-me uma coisa, essa aceitação que sentiste da parte dos teus adversários, também a sentiste da parte da tua equipa? Ou sentiste de alguma forma que tiveste de conquistar os teus jogadores? Eu acho que os tive de conquistar. Aos poucos tive que os conquistar. Porque eles, se calhar, pensavam que seria mais um treinador, que algumas ideias, algum idiota, desculpa lá. Sim. À vontade, estás à vontade. Ninguém nos está a ouvir. E pronto, eu acho que tive que os conquistar e penso que os conquistei, sinceramente. Pelo simples facto que, vou-te dizer, todos os jogadores que permaneceram em Oeiras foi fruto da minha dedicação, da minha amizade com eles, amizade entre aspas, com eles. Eles sentiram alguma responsabilidade em provocar o vínculo comigo. Dar tudo por ti, no fundo. Sim. Foi muito isso. Diz-me uma coisa, Miguel. Quem se lembra dessa equipa da primeira divisão é inevitável falar dos famosos argentinos. Não os colocando acima de nenhum outro jogador, como é lógico, mas acaba por ser uma palavra que foi muito utilizada quando se falava do Palmeiras. Tu tinhas noção desde o início que estavam ali, porque neste momento 2 dos 3 já são associados a clubes como o Oliveirense e como ao Futebol Clube do Porto. E estão neste momento no Barcelos. Falamos do Tato Ferruccio e também do Ezequiel Mena. Tinhas noção desde o início que tinhas ali 2 fenómenos? Ou ao início eram simplesmente 2 jogadores que eram teus e não os distinguias dessa forma? Vou dizer o que já é público, acho eu. Eu, quando sou contratado pelo Oeiras, o Mena e o Matias Arné já estão contratados pelo Oeiras. E nisto, em conversações e análise com o German, com o presidente, deram uma garantia que vinha mais um. E eu disse, pelo menos deixem-me escolher este. Já que me meteram só à frente da equipa e não me escolhi nenhum, ao menos deixem-me escolher este. E que foi o Tato. Viste vídeos, calculo eu, não é? Vi vídeos, não consigo fazer uma análise concreta, mas eu dizia que era aquela posição que eu precisava. Era aquele jogador que eu precisava. Dos vídeos que me mostraram na altura, eu não gostava nenhum para a posição que eu pretendia. E depois... o Mena, quando chegou, foi muito claro. Era muito claro que ele era muito, muito bom jogador. Muito bom. O Tato foi-se adaptando à realidade. Porque ele, em conversas de café, digamos assim, ele dizia-me, mister, eu nunca joguei por dentro. Eu, mas tens que jogar por dentro, desculpa lá. Eu não vejo outra posição para ti, tens que jogar por dentro. E ele depois, no fim, antes de ir para Barcelos, ele no fim assumiu e disse-me, felizmente meteste-me a jogar por dentro. Eles ainda estavam a aprender e não aprenderam tudo. Eu tenho uma abordagem muito franca com os argentinos, que é o Mena vai ser jogador de classe. O Tato já mostrou de que é feito. Não vai mostrar muito mais do que aquilo que é. Ele já é aquilo e vai ser aquilo nitidamente. O Mena não. O Mena tem uma margem de progressão imensa
que as minhas dúvidas todas, não é? Que o Mena, para mim, não é jogador de Porto, mas sim de Barcelona. E será uma questão de tempo até lá chegar? Eu penso que sim. Também se ficar no Porto está bem. Ninguém está a dizer, já chegou onde deveria estar, onde toda a gente queria que ele tivesse. Depois é um rapaz extremamente humilde, extremamente dedicado, extremamente profissional. Não tenho dúvida nenhuma que vai chegar lá, com a humildade dele. Depois tinha o Matias, que era um poço de força, que era dedicado ao treino, ele às vezes chateava-se comigo pela não exigência no treino, porque ele era muito exigente com ele mesmo. E se tu vias os jogos, tu percebias que ele era uma força da natureza. Como é que foi o balneário, a gestão do balneário? Tu chegas em cima da hora e tens de harmonizar um balneário com os jogadores que já estavam no Oeiras e tinham acabado de subir. Para além dos argentinos, houve mais algum reforço, Miguel? Recorda-me. Penso que não é? Foram só... Não. Portanto, todo o restante plantel já vinha da época transata. E chegam os 3 argentinos. Como é que foi para ti, na tua primeira época de séniores, harmonizar esse balneário? Foi fácil? Eu penso que eles próprios, os jogadores do Oeiras, harmonizaram o balneário. Eles próprios criaram uma harmonia entre eles. Penso que sim. Depois, com o decorrer da época, lá está, as quesilis aqui, quesilis ali, mas isso acho que faz parte de uma época, faz parte de um cansaço natural, e penso que isso foi ultrapassado. Eu praticamente não mexi muito em balneário, não tive muita preocupação com balneário. Se calhar podia ter mexido mais, em certas alturas deveria ter intervido mais, mas até ali penso eu que estava a correr bem. Miguel, hoje em dia, em praticamente todas as entrevistas que nós vamos vendo serem feitas, e claro que nesta altura são praticamente diárias, entre os diferentes podcasts e as diferentes rubricas que existem, há um tema que vem sempre à baila, que é o tema dos estrangeiros. Dos estrangeiros no nosso campeonato e da nova regulamentação que vai existir em relação à limitação de estrangeiros no campeonato português da primeira divisão. Tu que estiveste com estrangeiros no Loco, não é? Portanto, treinaste-os e podes falar à vontade sobre isso. Ainda por cima num clube, nós habitualmente, não sei se concordas com esta análise, mas nós habitualmente vemos os estrangeiros a chegarem a Portugal para clubes numa primeira fase mais periféricos. E estes 3 vieram para um clube que está num centro urbano, onde há um universo muito grande de jogadores para captar também. Como é que te posicionas nesta discussão dos estrangeiros? A defesa do jogador português e por aí fora, como é que te posicionas? Eu posiciono-me sempre pelos melhores. Nós estivemos melhor em Portugal e pelas seleções, penso eu, que houveram na altura, e se formos ver, acho que houve confrontos entre o Mena e as seleções que Portugal ganhou, penso eu. Não estou certo disso, porque foi uma geração que eu não acompanhei muito bem, porque ainda jogava e estava muito compenetrado no que era no dia-a-dia e não idealizava muito nessa perspectiva. Agora, penso que são para melhores. Agora, se vêm ser, e acontece muito isto, e acho que acontece muito, se vêm ser iguais aos nossos, mais vale ficarem onde estão. Portanto, têm de trazer claramente uma mais-valia. Exatamente. Felizmente, o Oeiras correu o risco, correu-lhe bem. Podia-lhe ter corrido mal. Se calhar podíamos chegar aqui e o Mena não ser o jogador que é hoje, o Tato não ser o jogador que é hoje, e nós olharmos uns para os outros e dizermos, olha, afinal vieste para cá e não vieste cá trazer nada. Portanto, eu penso que, por exemplo, o Marinhense tem muitos estrangeiros agora e não sei se serão mais-valias. Serão mais-valias com certeza, não estou a dizer que não, mas se calhar em Portugal arranjavas iguais. Mas opões-te, Miguel, a qualquer limitação regulamentar, ou seja, esse critério deve ser sempre dos clubes, na tua opinião? Não, a limitação que está é 5 estrangeiros, não é?
que vai acontecer, sim, é de 5. Eu não quero mentir, mas penso que é isso. Pois, também estamos a falar e também não temos a certeza das coisas, mas penso que é 5 estrangeiros e 5 portugueses, não é? Exatamente, sim, tens de ter no plantel, no mínimo, estou aqui a confirmar, 5 jogadores em condições de representar a seleção nacional. Mas eu acho que mesmo assim, eu acho muitos, sinceramente. Eu acho que eu também joguei em Itália e também estava limitadíssimo com três estrangeiros. E ainda hoje é assim. Pois na altura era não comunitários, depois comunitários, e havia ali uma série de número de situações para nós pensarmos um bocadinho nisso. Portanto, eu acho que devia ser assim, não devia ser 5. Só que porque nós estamos a falar do melhor campeonato do mundo, não é? Toda a gente intitula assim. Concordas com essa expressão? Não concordo nada. Porquê? Eu acho que eu não sou o melhor campeonato do mundo, são as 4 melhores equipas do mundo. O melhor campeonato do mundo faz com 14 equipas. E as 14 equipas não têm o nível que as outras 4 têm. Não têm. Não conseguem lá chegar. Posso ser muito crítico relativamente a isso, mas eu acho que não, porque nós sabemos que há fossos grandes. Quem desce divisão e para quem é campeão. Nós sabemos que isso vai sempre existir. Não vai deixar de existir. Mas o melhor campeonato do mundo tem que se nivelar pelo menos 8 equipas têm que estar a um nível muito superior. Muito superior. E isso não acontece. Porque a equipa que joga, e aconteceu muito com o Oeiras, no ano que eu estive lá, a equipa que joga com os candidatos bate-se como ninguém. E quando jogam com, digamos, com o campeonato deles, já não são assim. Já não é assim. E devia de haver uma diferença. Devia de haver, quer dizer, como é lógico, não há, porque não há qualidade para isso, mas podia existir uma diferença entre aqueles candidatos à descida e as outras 8 equipas, por exemplo. E eu acho que isso não se passa, porque muitas vezes o melhor campeonato do mundo, estamos a falar que as equipas de cima estão a dar 10, estão a dar 12. Não é muito verdade isso. Como é que chegaríamos a esse melhor campeonato do mundo? A profissionalização das 14 equipas teria de ser o único caminho, penso eu. Sim, sem dúvida. Apesar de estarmos muito longe, enquanto modalidade, de haver condições para isso. Sem dúvida, estou de acordo contigo perfeitamente. Tem que haver profissionalizar esta modalidade, porque estamos a chegar a um ponto, se calhar há uns tempos discutia-se muito em profissionalizar as situações e não eram viáveis. Penso eu que não eram viáveis naquela altura. Agora nesta, que várias modalidades estão a fazer isso, eu penso que não há a menor dúvida que nós, sim, podíamos percorrer esse caminho. Agora, não sei, eu não gosto de me passar por dirigente, não gosto nem um pouco mais ou menos, eu apenas falo daquilo que sei. Agora, pelo menos pensemos que essa seria uma situação viável. Agora, claro, se calhar não é a melhor solução, mas se calhar pelo menos podemos tentar. Lá está, isto é como tudo, temos que tentar alguma coisa para mexer. Porque a modalidade está morta, está a morrer. Eu acho que está. Não vale a pena que nós estarmos a escamotear as coisas porque está morta. Estou a ver os miúdos a não acreditarem muito no potencial que eles podem vir a ter. Eu acho que há muitos treinadores de formação que não têm a visão, não é a minha visão, é a visão global para desenvolver miúdos. Para desenvolver miúdos, acho que sim. Acho perfeitamente essa situação. Agora, se há condições para alimentar treinadores com capacidade, se calhar não há. Se calhar não há condições também. Portanto, já estamos a falar de dirigismo, estamos a falar de treinadores e estamos a falar de jogadores. Estamos a abranger um bocado isto. É preciso uma mudança global, é a conclusão. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, pensando no quem vem, agora podemos pensar assim, a nível de seleções, penso que Portugal teve bem nos últimos tempos.
Mas lá está, estamos a falar de um campeonato do mundo que se resume a 3 equipas, 4 equipas. Claro. Não podemos comparar. É o melhor campeonato do mundo, porque sim, porque envolve argentinos, envolve espanhóis, envolve portugueses e envolve italianos. São as 4 potências mundiais, não é? É como eu costumo dizer, somos os melhores do mundo, mas de que mundo? De que mundo é que somos os melhores? Exatamente, é isso que nós nos referimos muitas vezes. Agora, em termos de seleção, nós podemos ver que temos, se calhar, algumas diferenças. Eu vou dizer uma diferença que para mim é evidente. Eu, por exemplo, fui selecionado sub-20, sub-23 e dizia assim, toda a equipa todo o selecionador que escolhe uma equipa, há alguns que são injustiçados, não foram selecionados. Mas naquela altura, para tu seres selecionado, ficavam 30 com competências para ir à seleção. 30, 40 com competência. Agora escolhes 10 e os 10 não têm competência para ir à seleção. Só 7 é que se têm. Estás a perceber que cada vez estamos a encurtar mais o espaço. Enquanto se calhar haviam 50 selecionáveis, agora se calhar há 10 e tenho que escolher 7 dos melhores. E aí é que há discrepância. Porque depois esses 7 têm lugar nas equipas. Têm lugares nas primeiras divisões. Mas são repartidas por muitas. Não é? Portanto, não preenche a qualidade ideal. Não preenche a qualidade ideal. Como, por exemplo, outro dia estava a ouvir o Luís Duarte e ele estava a dizer que há muitos miúdos aí lançados. E é evidente que há. Mas são poucos. Tinha que se lançar mais. Tinha que se lançar plantéis e plantéis. Como se lançou os Walters, os Ricardo Barreiros, que saíram os Tiagos Rezende, são esses que estão a fazer os campeonatos agora. Miguel, deixa-me recentrar aqui novamente a conversa na tua época do Oeiras, porque temos aqui ainda alguns assuntos que eu gostava de abordar contigo. Sim. Muito rapidamente, o que é que hoje, passado quase um ano de introspeção, alteravas para garantir a manutenção? Coisas que tu controlas do teu trabalho. O que é que mudarias para tentar garantir a manutenção? Se calhar a abordagem que eu fiz em alguns jogos. Digamos, eu sou muito, lá está, sou do treino e do jogo a jogo, e acho que em certos momentos de jogo pequei ali em alguma outra substituição, em alguma outra equipa inicial. Penso que foi por aí. Pergunto-te se essas opções em que eventualmente falhaste também têm a ver com aquela ideia de tentar ter um hóquei atrativo e positivo. Sim, sempre me baseei nisso. Só que sei que nas alturas certas, se calhar, construía melhor a equipa do que me foi passada. Eu não estou a queixar da equipa, eu acho que a equipa precisava de alguma maturidade em certos momentos de jogo. Como acho que agora, na segunda divisão, a equipa precisa de alguma maturidade. Porque tu repara, agora acontece muito o caso de a equipa estar a jogar bem, a praticar bom hóquei e depois no fim do jogo continuar com a mesma abordagem como se estivesse no princípio do jogo. E nós sabemos que as outras equipas também jogam e também analisam esse facto. E penso que isso acho que foi bom para o Oeiras ter os argentinos, mas também alguma maturidade deles chegarem a um país diferente, a um campeonato diferente, completamente distanciado dos deles. Eles muitas vezes pecaram por querer fazer melhor. Não pecaram por querer fazer mal, pecaram porque queriam fazer melhor. E entendiam que o melhor era, se calhar, ir para a baliza, quando se devia ter um bocado de contenção. Esses são aspectos que eu acho que pecou, porque devíamos ter uma equipa mais madura, penso eu. Miguel, quando deste o salto, e para terminar esta viagem pela primeira divisão, tiveste também de lidar com um obstáculo administrativo que era a carteira de treinador, devido ao nível 3. Sim. Tu ainda não tinhas e penso que hoje em dia ainda não Estou a tiveste. concluir o segundo.
Exatamente. Como é que lidaste com essa situação? E já agora, qual é a tua opinião sobre isso? Ou seja, sobre a obrigatoriedade de haver um determinado nível para estar numa divisão? Isso eu não vou contra isso, porque é o que está implementado. Eu agora falo por mim e olho para o meu umbigo. Nós também muitas vezes olhamos mais para nós, não é? Eu posso dizer que tantos anos de hóquei, porque praticamente, como eu te digo, nasci praticamente com os patins calçados. Eu com 2 anos andava de patins. Com tantos anos de hóquei, acho que pelo menos devia de haver um ajuste. Não estou a dizer que as pessoas não têm que ser formadas, têm que ser formadas, têm que ser formadas e informadas. É importante que haja essa formação. Agora, quem sou eu para dizer se é o nível 2, se é o nível 3? Eu acho que há muita competência em treinadores, em jogadores, e também não estamos a avaliar os jogadores pelo nível. Agora, não vou contra as regras. Não vou contra as regras. Isso é um bocado também como o Ruben Amorim, não é? Ele não está ali para questionar isto ou aquilo. Só que eu apenas vou contra o facto de o hóquei ser tão pequeno, já estar muito explorado, minuciosamente já está cada vez mais, vamos esmiuçar as coisas. Eu penso que podemos tornar as coisas mais fáceis. Vou-te dar um exemplo. Um professor de educação física, não é? Tem o nível 1. Se fizer não sei, há qualquer coisa que dá o nível 1. Sim, há uma equivalência, penso eu, qualquer, em relação aos treinadores que já têm, por exemplo, uma licenciatura em Educação Física, treino desportivo, por aí fora. Exatamente. E eu agora pergunto, como é que um treinador que tem formação em, sei lá, em handball ou que tem qualquer coisa, mas que pode eventualmente vir a ser chamado para treinador de hóquei? Tem de fazer a parte específica dos cursos, não é? Portanto, a parte específica ele terá de fazer sempre. Penso eu. Sim, eu também não sei, porque calhar posso estar aqui a cometer um erro e estar a... Eu acho que o tempo que se leva a tirar um curso é demasiado. É demasiado. Porque tu repara, se eu acabasse a minha carreira nunca tivesse treinado, então tinha que fazer o nível 1, depois esperar que abrissem inscrições para o nível 2 e depois esperar que abrissem inscrições para o nível 3. Podemos pensar que 1 ano é para tirar o curso, mais 1 ano para tirar o estágio, são 2. Se fizermos isto vezes 3, são 6 anos. Eu agora pergunto, se em 6 anos dá para tirar um curso normal? Um mestrado. Um mestrado. Eu acho que é muito tempo. Muito tempo. E depois não facilitam as coisas. Eu não estou a dizer que está mal feito, que não hajam cursos, que não haja formação. Sou muito positiva em relação às formações contínuas, que eu acho que só deviam ser específicas para o hóquei patins. Não abordar os 5 créditos para o geral, mais 5 créditos para a específica. Não sou crítico nesse aspecto. E depois as distâncias, nós temos que encurtar distâncias. O nosso país é tão pequeno. Eu pergunto assim, porquê é que o formando tem que se deslocar ao formador? Não é o formador que se desloca ao formando. Talvez esta situação do Covid-19 tenha acordado as pessoas, Miguel, para uma realidade em que a tecnologia e a globalização hoje já conseguem encurtar muitas vezes essas distâncias. E talvez no futuro, pelo menos é a minha esperança, Sim. tiremos alguma coisa de positivo disto e referes-te, por exemplo, ao facto de, no nível 3, penso que ainda é assim que funciona, a parte prática ser toda em Coimbra, durante não sei quantos domingos. E isso, obviamente, que se calhar é contornável. Estamos a falar do investimento que é feito por um treinador que não tem retorno. Que não é proporcional àquilo que recebe. Exato. Não tem retorno. Tu vais investir no curso de nível... Eu agora, por exemplo, estou a tirar o nível 2. Isto para ser claro, eu vou gastar à volta de 1000 e tal euros. E onde é que eu vou ter o retorno disso? Se calhar, quando começar a treinar, passado 2 meses, estou a ser despedido.
Epá, isto é verdade. Isso é que me custa, porque é que nós estamos a profissionalizar algumas áreas e a sermos amadores noutras. Epá, sim senhora, que me digam que há formação, que há isto e há aquilo, eu estou de acordo. Agora, eu acho que no nível 3, a única coisa que eu questiono é o facto de os árbitros, como alguns me conhecem, não é? Chegam ao pé de mim, você não pode falar. E faz-me confusão. Como é que eu não posso falar? Tudo bem, tu na altura até me disseste que só o treinador principal é que podia falar. Sim, segundo as regras, obviamente que há aí um conceito cinzento, que é o conceito de indicações para dentro do campo. Mas supostamente e na teoria só pode dar indicações quem está inscrito como treinador principal. Pronto. E eu acho que não faz sentido nenhum, porque se eu estou a dar ordens, tanto posso ser o adjunto como o principal. Nós vimos o futebol, vemos isso perfeitamente. Mas pronto, também o Ruben Amorim também foi punido no Casa Pia por causa. Não, e tens a situação, por exemplo, quando estava o Silas no Sporting, que era o outro estava treinador. Sempre sentado e era o outro. Exatamente, nas competições europeias, na Liga Europa, tinha de estar sentado. Tinha essa limitação. Pois. Mas também repara que o campo de futebol é muito maior, não é? Os gajos, para transmitirem alguma coisa ao jogador, vão ter que falar muito alto. E eu nem estou a dizer isso, porque tu, como te referiste no princípio da entrevista, eu não sou muito interventivo na abordagem. Eu gosto de ter os meus ao meu lado e chamá-los à razão no momento certo. Mas é a única coisa que eu condeno. Agora, se sou mais capaz com o nível 3, eu acho que não. Eu, o curso que tive agora do nível 2, e vou fazer uma observação, eu penso que já estão a ir muito a fundo na modalidade. Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente o André Luiz dar-me num dia de formação, que eu gostei imenso, porque era uma coisa nova. Agora, se forem lá, também tive o Paulo Freitas, que teve as ideias dele e expôs as ideias dele, só que há ali muita coisa que é muito... Não vão acrescentar muito à modalidade e os alunos em si já não aprendem muito. Já não aprendem muito mais. Acredito que se calhar em conversa de café aprendam mais. Estás a perceber? Em trocar algumas ideias no café, na esplanada. Ou seja, deixa-me tentar ajudar-te a concluir esse raciocínio. O que eu penso que estás a dizer é que, na tua opinião, os cursos estão demasiado científicos ou demasiado teóricos e deveria haver um espaço de maior debate e de cada treinador fazer o seu próprio raciocínio. É por aqui? Sim, pode ser. É muito científico, não tenho dúvida nenhuma. E eles querem tornar mais difícil ao antigo jogador, digamos assim, que não tem formação para isso, formação académica para isso. Exato. Que se limite a estudar coisas que nunca estudou. Eu, por exemplo, lembro fazia-me imensa confusão o facto de ter uma disciplina que era biomecânica. A biomecânica nós sabemos, mas é muito vasto aquilo que fazemos. Agora, eu fui fazer testes daquilo de física, de químicas, de uma série de número de coisas que uma pessoa já nem sabia o que é que deu no 12º ou no 10º. E agora estava-se a relembrar outra vez. E não me faz muito sentido, acho eu, não me faz muito sentido que nós estejamos a estudar isso. Eu gostei, por exemplo, do Paulo Freitas, que fez uma abordagem tática, da maneira como ele aborda as situações. Ele não esteve lá com situações a esconder isto ou a esconder aquilo, como é lógico que teve que esconder alguma coisa, porque não ia abrir o jogo ali para muita gente, mas tivemos ali, se calhar, meia tarde a falar de hóquei patins. Eu também acredito que em termos físicos cada vez mais, o hóquei tornou-se um desporto mais físico. Mas eu acho que aquilo que tu queres dizer, corrige-me se eu estiver enganado, é que o tempo que é despendido com essas disciplinas mais científicas não faz sentido para aquilo que é a realidade do treinador amador. Exatamente.
sem dúvida. Penso que é essa a crítica que estás Sim. a querer fazer. Miguel, não resiste a passar muito rapidamente, porque o tempo já é curto, pela realidade atual, até porque a partilhamos como adversários. Aliás, um dos últimos jogos que aconteceram antes desta interrupção foi precisamente o Paredes-Oeiras, jogo muito, de muito suspense, mas também de muita emoção, especialmente nos últimos minutos, e com casa cheia. Diga, foi um jogo muito tático. Acho que foi. Nós os dois, houve alguém que me disse que nós os dois estivemos muito calados durante o jogo. Certamente a pensar em mexer peças constantemente, e depois uns últimos 5 minutos que foram de ficar sem cabelo. Eu já tenho pouco, tu certamente ficaste com menos alguns cabelos. Pois. Mas não resista a perguntar-te o seguinte: tu tens uma mudança abrupta da formação do Paço de Arcos para a primeira divisão, e depois tens uma segunda mudança abrupta, já o reconheceste, porque vais para uma divisão, a segunda divisão, que não conhecias, e com um plantel completamente diferente e com muito menos soluções do que tinhas na primeira divisão. Fala-me de uma forma geral de como é que está a ser esta aventura na segunda divisão. Eu posso dizer que está a ser muito complicado, porque como eu te disse e continuo a dizer, eu gosto muito do treino, e a competição de treino falta-me muito em termos de equipa. Não quer dizer que os miúdos não tenham valor, o sub-19, não quer dizer que um ou outro não tenha valor, só que em termos de competição, de competitividade de treino, não existe. E depois faz com que os outros relaxem um bocadinho no treino, não seja aquele rigor. E eu na primeira divisão eu senti esse rigor, porque cada um queria dar mais para o outro não lhe passar à frente. Até porque, Miguel, desculpa interromper-te, mas se bem me recordo, a partir do momento em que tu tens a entrada do Joca na primeira divisão em dezembro, tu passas a ter 9 jogadores de campo. Portanto, Pois. havia sempre um que ficava de fora. Estavas-me a falar disso e eu estava a dizer que não houve entrada mais nenhuma, e entrou o Joca, realmente. Tinha 9 jogadores de campo. Tinhas 9, e portanto havia essa fome constantemente de lutar pela convocatória. Sim, isso sem dúvida. E agora não existe muito isso. Nos miúdos tentam fazer aquilo que eles são capazes, que eu tenho um grande apreço por eles, porque têm-se dedicado 100% a treinos de sub-19 e séniores, constantemente. Muitas vezes fazem 2 treinos. Tu também tens esse caso, e que nós temos que viver com ele. Temos que dosear os esforços de cada atleta. Para mim é muito difícil, que sempre fui profissional, é muito difícil abordar alguns temas e alguns miúdos, no sentido, eles são profissionais em termos de treino, eles vêm ao treino, mas não vêm treinar, muitas vezes. No sub-19, nos séniores tentam treinar. Portanto, essa abordagem de treino, quando tu perdes competição de treino, perdes muita coisa. Mas isso estás a fazer uma crítica, no fundo, à geração sub-19 como um todo, de não ter essa mentalidade competitiva, naturalmente. Exatamente. Essa competição tem que existir sempre. Só que depois, com o passar do tempo, isso vai-se perdendo. Estás a perceber? Isso vai-se perdendo, porque os outros, eles ficam melhores, os sub-19 ficam melhores, mas os séniores também ficam melhores. Portanto, há ali uma discrepância que não conseguimos, mesmo que queremos, não conseguimos encurtar. Estamos a falar que sub-19, penso eu que do ano anterior houve ali uma redução de idades, não houve? Sim, sim. É a primeira época do escalão de sub-19, é esta, precisamente. Há ali muitos miúdos, tu deves conhecê-los, há ali muitos miúdos que têm 17 anos e sempre viveram, quer dizer, sempre jogaram no Oeiras, que nunca teve aquela competição árdua por um campeonato nacional. Portanto, é muito difícil tu, de um momento para o outro, tu chegares ali e dizer, ouve lá, estás na segunda divisão a lutar para subir para a primeira divisão, tu tens que dar mais. Eles dão tudo o que têm, eu não tenho dúvida nenhuma. Eles dão tudo o que têm, só que ainda é curto.
Se calhar daqui a 1 ano ou 2 estão mais próximos, mas ainda é muito curto. Qual é a tua opinião sobre a segunda divisão? O campeonato em si, qual é a tua opinião sobre a realidade atual da segunda divisão? E numa segunda fase da pergunta, também gostava de te ouvir sobre o que é que achas que separa a segunda da primeira. Bem, pegando um bocado naquilo que tu falaste do melhor campeonato do mundo, da primeira divisão, eu acho que a segunda divisão é a melhor divisão do mundo. É a melhor segunda do mundo. Exatamente. Porque é muito competitiva. Não estamos a falar se é nivelada por baixo, se é nivelada por cima, é muito competitiva. E se calhar, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que há muitas equipas ali que surpreendem de modo positivo. Têm as suas lacunas, mas surpreendem de modo positivo. Depois perguntaste-me a diferença. O que é que separa uma equipa da segunda divisão e da primeira divisão? Separa a divisão, como é lógico, mas do ponto de vista em termos técnicos, em termos táticos, em termos logísticos, em todos os termos que tu queiras referenciar, qual é que é a diferença no terreno entre uma equipa da primeira e uma equipa da segunda? Lá está, eu tenho que dividir a primeira divisão. Da primeira basta, chamemos assim, pronto. A primeira de baixo, digo-te já que a diferença das equipas que tentam subir e as equipas que tentam descer é muito curta. Não há diferença nenhuma. Qualquer equipa da segunda divisão podia fazer o papel do que estão a fazer na primeira. Não tenho dúvida nenhuma. Se metermos uma equipa que vamos falar da Física, não é por nada, é porque está em último lugar. Se viesse cá para baixo tinha dificuldades em subir. Se fosse neste ano, se calhar tinha dificuldades em subir. Os Tigres de Almeirim é a mesma coisa. É um bocado isto. As equipas de baixo são equiparadas às equipas de cima. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, se divides o campeonato, depois tens um jogar com o Barcelos, um jogar com o Benfica, com o Porto. É completamente diferente. Em termos anímicos, é completamente diferente. Tens ali uma adrenalina bem patente. Miguel, nós fomos os únicos 2 treinadores que estiveram presentes numa reunião de dirigentes para a qual fomos convidados de clubes da segunda Divisão Zona Sul, em que se debateu este assunto da interrupção e do eventual regresso à competição. Como é que te posicionas muito rapidamente em relação a isto e falando especificamente do nosso campeonato? Portanto, como é que achas que devia ser concluído o nosso campeonato? Isto para fugir um bocado aos egocentrismos de qualquer equipa, como é lógico, como tu referiste na reunião, eu acho que o que devíamos tentar, não quer dizer que seja possível, a Federação é que o saberá, a Direção-Geral de Saúde é que o saberá, era acabar os campeonatos. Era o que fazia mais sentido, na minha opinião. Custo custar a nível cronológico, ou seja, se esse finalizar dos campeonatos tiver de ser arrastado, por exemplo, para o final do ano civil de 2020, continuas com essa perspectiva? Epá, eu por incrível que pareça, eu por acaso ouvi as declarações do Vítor Silva, do Famalichense, e ele abriu-me aqui um bocado os horizontes. Quando disse que este campeonato... O próximo campeonato só pode começar quando este acabar. Exatamente. E faz algum sentido. O que ele está a dizer faz algum sentido. Agora, se ponhamos assim, este campeonato acaba nulo, e tu dizes assim, então e agora, para preparares a próxima época, vamos ser francos um com o outro, tu idealizas ir buscar jogadores, ou dispensar jogadores, o que quer que seja, e onde é que tu os vais buscar? Pensando bem, é nas equipas que teoricamente desceriam, não é? Era o único poder, pelo menos é o que eu penso. As equipas que desceriam, as equipas que dispensavam, e as equipas que é que vão fazer? Se calhar vão manter os plantéis. Portanto, essa ideia do campeonato nulo é muito, muito relevante. Agora, o que é que eu te posso dizer? Eu não te posso dizer muito mais que isto, porque infelizmente não sei
Em termos, a posição do Oeiras, não sei qual é, é esta de acabar os campeonatos, mas não sei em concreto se podia prolongar até ao fim de 2020. Não sei qual era a perspectiva. É que isso seria. Eu aproveito este nosso espaço para também dizer, porque tivemos esse privilégio de estar nessa reunião de dirigentes, e eu, da mesma forma que tu acabaste de dizer que as declarações do Vítor Silva te abriram um pouco os olhos, eu fiquei um pouco também com os olhos mais abertos para realidades que eu nem sequer imaginava que iam ser problemáticas. Disponibilidade de pavilhões, disponibilidades financeiras para abrir portas, sequer. Temos a situação do Candelária, que será um pesadelo logístico para resolver. Portanto, muito antes da questão desportiva, há aqui toda uma questão financeira e logística. Mas a boa notícia, Miguel, é que aparentemente, pelo menos, os clubes estão unidos. E não tenho dúvidas que a segunda divisão chegará a uma solução que vai ser consensual e que vai ser a uma só voz, e pelo menos aí não há rivalidades. Falávamos há pouco também do treino, que é onde tu gostas mais de estar, já o disseste várias vezes nesta entrevista. Pergunto, em traços gerais, como é que fatores é que tu tens em conta essencialmente para planeares o teu microciclo? O meu microciclo é básico. É básico, quer dizer, para mim é básico. Se calhar para outras pessoas pode não ser. Mas eu começo a semana a preparar, ou seja, faço uma análise com a equipa de o que é que fizemos mal no fim de semana anterior, abordo o próximo fim de semana e vou identificar sempre o adversário. E vou-me basear a semana no adversário que vou defrontar de seguida. Preparo na segunda e terça é mais aspectos físicos, mais propriamente na segunda-feira só aspecto físico, na terça-feira já engloba alguma tática, e depois quarta e quinta, que nós treinamos 4 vezes, folgamos a sexta, que não era também do meu agrado, mas temos que nos adaptar. Qual é que seria a receita a nível de treino semanal que tu gostarias de ter? Eu gostaria de ter 5. 5 treinos, portanto, sem folga. Sim, sem folga. E há haver uma folga, mais... concordas que seja à sexta-feira ou preferias outro dia? Epá, eu sinceramente não concordo muito a sexta-feira, mas foi falado com o coordenador e tentámos analisar as melhores opções para as camadas jovens e para nós. Arranjou-se aí um equilíbrio. É um equilíbrio. Porque eu o ano passado folgava à quarta-feira, treinava segunda, terça, folgava à quarta e descansava treinava quinta e sexta. Analisei isso e na minha perspectiva também não seria bom o corte à quarta-feira, ou seja, a carga física mais preponderante à segunda e terça, e depois tinha praticamente quinta e sexta para treinar, ou seja, reduzia-me ali um treino que não era contínuo para mim, ou seja, não era uma sessão contínua. Eu acho que isto tem de sempre ter uma continuidade e não existia, e eu compreendo que os clubes não tenham que ter as suas regras e as suas normas. O tempo é cada vez mais curto para tanta equipa. E depois tem a ver também com o facto dos treinos serem muito tarde. Pelo menos no Oeiras é assim que se trata. Eu, por exemplo, à segunda-feira treino às 10h30 e é um massacre em termos físicos, que tento falar com os jogadores e perceber onde é que eles podem se resguardar. Nessa segunda-feira, que é às 10h30 da noite, muitos deles trabalham, já chegam às 10h30 da noite cansados, e nós há semanas que treinamos só sapatilhas exterior, antes de meter os patins. Outras não. Eu tenho um apoio fundamental, que é o Carlitos, que me faz essa parte física, e pronto. E é assim, não vou muito além das coisas. Agora, como é lógico, tenho que abordar sempre a equipa adversária seguinte. Mas condicionas os exercícios que fazes e mesmo a parte do jogo formal em função do adversário, ou as informações sobre o adversário são meramente uma informação que tu vais... Não, eu tenho um fio condutor. E esse fio condutor
é sempre introduzido na semana. E depois aqui ou ali vamos pormenorizar a equipa que vamos defrontar. Como é lógico, tenho exercícios que vai de encontro à equipa adversária. Agora, não vamos passar a semana toda a pensar na equipa adversária, vamos afinando ali algumas agulhas. Senão há um perigo até de haver uma saturação em relação ao adversário e Exatamente. E isso acaba por afetar a predisposição do jogador. Depois é pensar um bocadinho no adversário que vamos apanhar num global, num conjunto, e individualizar as coisas, porque nós sabemos que há jogadores que fazem a diferença e nós temos que nos precaver quanto a isso. Apenas essa situação. Tendo em conta aquilo que já falámos sobre a segunda divisão, em que concordamos ambos que se calhar o grande desafio que nós temos, nós falando abertamente, nós os dois, o Rui Henriques, também o Nuno Lopes e neste caso o Tiago Rezende, treinadores das equipas que estão a lutar para o nosso grande desafio é explicar às nossas equipas, que muitas vezes é necessário jogar pequeno, entre aspas, sem ninguém me interpretar mal nesta expressão. Ou seja, temos de ter posse de bola, vai-nos ser dada a iniciativa na grande maioria das vezes, e nós temos de a aceitar, mas também é necessário saber perder a bola. A transição defensiva é um aspecto que está sempre na tua cabeça? Sim. Da perda de bola? Sim. A transição defensiva é um aspecto que está sempre na minha cabeça, porque até se fores ver e analisar em termos de componente tática atacante, eu sou mais preponderante nesse aspecto, portanto tenho que me precaver, ou seja, a transição defensiva para mim está muito evidente. Agora, nós sabemos que são equipas que jogam em bloco baixo e que tentam explorar o contra-ataque. Nós temos de ter posse de bola, muitas vezes eu transmito à equipa que quanto mais posse de bola, mais vamos ter dissabores. Às vezes ataques rápidos é mais fácil, isso depois consoante as equipas que apanhamos, mas sabemos que há muitas equipas que jogam em bloco baixo a explorar o contra-ataque. Mas diz-me uma coisa, Miguel, vou mais uma vez falando abertamente. Eu, por exemplo, por ter um plantel felizmente carregado de soluções, em que todas as semanas tenho o bom desafio de deixar 2 jogadores de fora, não tenho problemas em condicionar de uma forma agressiva a equipa adversária desde o momento da perda de bola. Portanto, haver logo ali uma resposta agressiva e que obrigue o adversário a errar na sua transição ofensiva. Isso pode ser uma evidência, claro, porque eu faço... Deixa-me só concluir a pergunta. Mas no teu caso, o facto de não teres um plantel, já falaste disso, obviamente os sub-19 ajudam como podem, mas tu não tens ao teu dispor com toda a confiança 10 unidades ou 8 unidades. Isso depois afeta também a forma como tu podes ou não pressionar a equipa adversária após a perda de bola? Isso faz parte de momentos de jogo. Ou seja, eu posso começar ao princípio a pressionar, depois baixo, depois subo. Isso depois tem a ver com a condição física de cada atleta. Lá está. E como está, quem é que está dentro, quem é que tem essa capacidade para o fazer, porque nem todos os jogadores têm a capacidade para pressionar alto. Nós temos que perceber que há jogadores que defendem mais baixo. E nós temos que perceber, logicamente, qual é aquele jogador que defende mais baixo e que defende melhor, e se o mando subir, ele não está receptivo a receber essa informação, porque não é talhado para fazer essa função. E como o plantel é curto, ali limita-me um bocado esse aspecto, ou seja, eu baseio-me em momentos de jogo. Deixa-me fazer-te uma pergunta que já fiz ao Rui Henriques, porque é sempre algo que, quando eu estou a preparar jogos contra vocês, é sempre algo que faz parte do nosso discurso, muitas vezes, do nosso diálogo, nós, equipa técnica e os jogadores, que tem a ver com as dimensões do campo. São cenários completamente opostos. Temos um pavilhão de um parede que posso aqui confidenciar-te que já ouvi um jogador teu, o Joca, dizer que parece que nunca mais acaba, que é uma autoestrada que nunca mais acaba, e depois temos pavilhões como o do Oeiras e do Alenquer, que são extremamente parecidos e têm dimensões muito reduzidas. Para ti, o que é que significa ir jogar a um pavilhão como o do Parede? Significa muito. Tens preocupações acrescidas?
temos a preocupação evidente que temos de ter a noção do espaço, porque o espaço, o Oeiras encurtar espaço de recepção de bola e tudo isso, no Parede há sempre uma distância maior, não é? E depois, em termos de condição física, vai-me agravar muito quando não tenho a rotatividade que quero. Como é lógico que eu, por exemplo, no jogo contigo, houve uma rotação mais evidente da minha parte para não desgastar tanto os atletas. E haver um tempo de recuperação mais rápido. De estarem menos tempo em campo e porque houve jogos que eu joguei praticamente com 50 minutos com jogadores. E se calhar não é todo descabido jogar de 50 minutos, não estou em desacordo com isso, mas é fruto de uma condição física e do que me apresentam os outros jogadores, não é? Miguel, há uma coisa que eu tenho perguntado a praticamente todos os nossos convidados, que tem a ver com as bolas paradas. Nós, quando olhamos para a primeira divisão e vemos os jogos na televisão, na minha perspectiva, e o Paulo Freitas concordou, há uma excessiva conversa sobre as bolas paradas. Portanto, as bolas paradas são um momento importante, é verdade, mas há um excesso é dada uma importância em excesso, na minha perspectiva, àquilo que significa a bola parada, apesar de admitir que muitas vezes os jogos são definidos na bola parada. Tu na primeira divisão e este ano na segunda, para além da observação em vídeo e das várias coisas que mostras aos teus guarda-redes e aos teus jogadores, como é que tu treinas a bola parada? É um simples momento de sistematização ou há ali algum ingrediente extra? Não, eu por acaso não sou um bocado da tua opinião. Vai definir sempre o resultado final, mas pode definir tanto de um lado como do outro. Nós temos que ter mais assertivos. Agora, não te posso dizer, eu deixo a consignação do jogador tomar a decisão, muito sinceramente. E eu sei que aquele jogador bate bem imagina, para o lado esquerdo. Ele bate forte e bate violento. Então, se eu entendo que o guarda-redes é fraco no posicionamento para o lado esquerdo, eu vou pedir a esse jogador para bater para esse lado, para fazer isso. É mais ou menos, também tem a ver com o sentido do jogo. Imagina que eu analisei o guarda-redes e que vejo que ele é fraco naquela bola, ou tem mais dificuldades a apanhar aquela bola. E então eu digo que está destinado um certo jogador a ir lá bater. Mas em treino então o que acontece é pouco. Em treino é pouco, não fazemos sempre no fim do treino, fazemos sempre um bocado de bolas paradas. Aqueles minutos de sistematização dos jogadores. Eu também já ouvi muitos treinadores que devia de ser no meio do treino e eu não discordo. E eu também já experimentei, mas parece que quebra ali um bocado o treino. Ou seja, estamos a ter dinâmica e depois 5 minutos de bolas paradas e depois volta outra vez. Acho que há ali uma quebra de treino. Porque eu gosto muito do treino dinâmico. Eu gosto de ter alguma dinâmica de treino e depois quando fiz essa opção não me correu bem. Pronto, nós também falhamos nessa perspectiva. Até te digo mais, até foi a falar com o meu guarda-redes que disse, ele disse, se calhar é melhor metermos no meio do treino. E eu também vamos experimentar hoje ou esta semana, vamos experimentar e a ver o que é que dá. E não deu bom resultado, porque houve alguns que se queixaram que a quebra de treino era nivelada por baixo e depois reencontrar outra vez o treino era complicado. Era mais difícil. Deixa-me fazer-te uma última pergunta sobre, neste caso, a tua análise. O Oeiras é a equipa que tem mais empates no campeonato, tem 7 empates. É um número avassalador. Há 2 empates que me chamam muito a atenção por estarem em zonas completamente opostas do espectro. Empatas um igual, por exemplo, com o Parede, e depois, neste caso não foi um empate, ganhas 9-8 ao Biblioteca, num dos jogos mais emocionantes, certamente, que tiveste como treinador. Eu estava lá e testemunhei. O que é que explica que a mesma equipa tenha um jogo em que sofre um golo e marca um golo, e tenha outro jogo em que marca 9 e sofre 8? Como é que interpretas estes dados? Eu vou-te dizer que foi o pior jogo que eu tive, que foi com o Biblioteca, porque eu não tinha controle nenhum sobre o jogo.
Ou seja, eu metia os jogadores, eles faziam as neiras, faziam coisas boas, ou seja, não havia controle nenhum sobre o jogo, eu não conseguia controlá-lo e eu testava. E até me lembro de chegar a casa e dizer à minha mulher, a dizer assim, ela, então ganhaste, correu bem e tal. E eu disse assim, não, aquilo foi uma porcaria porque eu não tive controle nenhum do jogo, não sabia como é que havia de controlar aquela situação. E também teve muitos empates com muitas bolas. Mais não me algum? engano, o Murches, foram mais uns. 4 igual, 5 igual. Exatamente, foi sempre. Porque o nosso caudal ofensivo é muito bom. Percebes? Nós temos umas dinâmicas engraçadas que conseguimos progredir, mas depois em termos defensivos estamos a ter algumas lacunas. E é essa transição defensiva que eu me queixo. Da minha equipa é essa transição defensiva que eu me queixo. E muitas vezes o que acontece é que nós temos um número muito elevado de empates e o que é que me apraz dizer? Apraz-me dizer que a equipa empatou sempre em vantagem. Ou seja, não soubemos controlar a vantagem. Não soubemos controlar a vantagem. Quisemos sempre mais. E quando temos que ter a noção de que às vezes não é o mais que vai dar a melhoria, não é? Vai dar o prejuízo. Miguel, uma última pergunta sobre treino. Como é que um treinador, e já o admitiste, com uma postura tão tranquila, por muito que estejas a arder por dentro, aquilo que as pessoas leem na maior parte das vezes é uma postura tranquila, até pelo teu caráter amigo, como também já falámos aqui. O que é que te faz perder completamente a cabeça e como é que é o Miguel Dantas quando tem de ser, em treino, incisivo? Isso acontece também, esse berro? Já fui mais incisivo o ano anterior. Este ano tenho que me resguardar mais no sentido crítico, tenho que ser mais contido, porque sei que tenho poucos. Ou seja, se me falha um, se me falham dois, se me falha o terceiro, no sentido anímico. Pode haver um desgaste mental, se tu exatamente. Em cima deles. E depois era complicado. Mas de vez em quando, em termos de treino, tenho as minhas paragens, cerebrais e tenho as minhas contrariedades, não é? Os teus momentos. Relativamente às minhas contrariedades. Miguel. Agora vou-te dizer uma coisa. Momento que me fez passar foi mesmo contra ti. Então porquê? Fogo, é impressionante. Nós estamos com 3 no final e a 8 segundos do fim há uma perca de bola, eu bato com a mão na tabela e logo a seguir o Diogo Neves entra à bola na meia pista adversário 2 contra 1. Foram 2 sozinhos para o guarda-redes. Eu fiquei maluco. Nessa fiquei mesmo maluco. Nessa não... Porque são aqueles erros que tu sabes que as pessoas não fizeram por mal, porque eu depois estava a falar com o Diogo. Diogo, como é que é? Qualquer dia dou-te um tiro. Disse eu, qualquer dia dou-te um tiro. E ele, não sei o que é que me passou pela cabeça. São momentos. É ok. Especialmente ao fim de 49 minutos de um jogo muito intenso, muito intenso e muito tenso também. Como já falámos, é normal que esses erros aconteçam. Miguel, estamos a caminhar para a parte final da nossa conversa. Faço-te uma pergunta que faço a toda a gente, que é, acho que é simples, como é que tu gostas de ser lembrado pelos teus atletas? Olha, eu gostava de ser lembrado como verdadeiro e justo, porque é isso que eu tento transmitir durante a minha acima de qualquer questão técnica. Sim, é verdadeiro e justo. Acho que é leal, porque sou leal com os meus. Tem sido essa, sem dúvida, a resposta mais frequente de todos os treinadores. Ou seja, conclusão que a parte humana ainda está muito patente, apesar de hoje sermos considerados, como já falámos, uma geração de treinadores muito científica, não é? Como já noutra parte da conversa falámos. Miguel, deixo-te um último desafio, tal como o Caleta deixou um desafio para ti. Como começámos esta conversa, tu vais ter um desafio mais complicado, porque vais ter de deixar uma pergunta, uma história, uma proposta, o que tu queiras,
para o Luís Peixoto. E para quem está lá em casa, o Luís Peixoto, o árbitro, exatamente. Portanto, vamos fazer aqui, se calhar, a história, porque eu não me recordo de ver um treinador em conversa com um árbitro, publicamente. Vai ser uma conversa extremamente interessante, para a qual convido todos vocês, desde já. E o Miguel vai ser o responsável por dar o mote a essa conversa, e é com a tua pergunta que nós vamos começar a conversa com o Luís Peixoto. Portanto, deixo-te agora essa liberdade. Também. Olha, para já devo dizer que tenho muita consideração pelo Luís Peixoto e penso que em conversa nós os dois tivemos, penso que concordamos com a análise feita. Acho que acho e considero um bom árbitro, um árbitro extremamente impecável no diálogo. Agora, ao Luís, eu não tenho muitas perguntas para lhe fazer, ou teria muitas, derivado à exigência técnica que eles têm. Eu acho que lhes meteram muita pressão e poder de decisão. Muita responsabilidade em cima. Muita responsabilidade em cima. Eu gostaria de saber, em termos técnicos, o que é que ele mudaria para ser mais fácil o trabalho dele. Ou seja, porque estão a dificultar muito o poder do árbitro. E acho que as regras deveriam ser mais simples. Exato. Miguel, muito obrigado por estas quase 2 horas de conversa. Desejo-te as maiores felicidades e acho que sabes que é com toda a sinceridade para o futuro, seja no Oeiras, seja no outro lado qualquer. Foi um gosto ter-te aqui e continua aí em força com a tua família na quarentena, que isto vai passar muito brevemente. Ok, Pedro, eu é que agradeço imenso o teu convite e estarei sempre disposto. Está bem? Um grande abraço para ti e boa sorte. Quanto a nós, voltamos numa próxima ocasião, já o disse, com o Luís Peixoto. Vamos abrir o podcast Dia de Treino da Associação de Patinagem de Lisboa também aos árbitros, neste caso ao Luís Peixoto, árbitro internacional e, consensualmente, há muitos anos, um dos melhores árbitros do país. Vai estar aqui connosco à conversa e prometemos falar de tudo aquilo que toda a gente fala sobre arbitragem nos bastidores, desta vez aqui no podcast Dia de Treino. Continuem com força porque vai ficar tudo bem. Um abraço, força.